Bom dia, turminha do primeiro ano do Colégio Luma Carolina de São Manuel. Tudo bem com vocês? Quero justificar, eu não sei se aí no som capta que está chovendo bastante lá fora. Hoje é um dia que está frio aqui em Botucatu. Então quero justificar, porque nós estamos gravando agora a aula que vai para vocês no dia 26. E nessa semana aqui que eu estou fazendo essa gravação, é uma semana que aqui está frio, que está chovendo bastante, e então por isso que eu estou de blusa de lã, de bota, porque depois de repente no dia 26 está o maior calorão lá e aparece a Marisa toda fantasiada de inverno, né? E daí vocês não vão entender. Mas há um motivo para isso, sabe, pessoal? Estou olhando agora para a folhinha, para me situar. Há um motivo que é o nascimento da minha netinha, que vai acontecer na sexta-feira. Normalmente eu faço a gravação de vocês aos sábados, para nós transmitirmos às quartas-feiras, que é um dia que as coisas são mais acomodadas aqui em casa. Então o pessoal dorme até mais tarde, então eu levanto cedo para fazer a gravação das aulas. Mas este sábado, se Deus quiser, eu vou estar de netinha nova, dando assistência para minha filha lá no hospital. Ela mora na Itália, mas ela veio ter o primeiro filho aqui no Brasil e novamente agora a primeira netinha feminina que nós vamos ter. E estamos muito felizes com isso. Então, por isso que eu estou gravando antecipadamente aqui no decorrer da semana. E é uma semana que está chovendo e frio aqui em Botucatu, tá? Então, nós vamos trabalhar hoje as aulas 45 e 46. Continuamos ainda no texto, combinação das palavras. Então, nós vimos na última quarta-feira a seleção das palavras, como que nós escolhemos, selecionamos, como que nós montamos e compomos o nosso vocabulário. E agora nós vamos ver como é que nós combinamos essas palavras. Então nós vamos notar que os seres humanos e os animais emitem sons querendo dizer alguma coisa. Então vamos dizer assim, por exemplo, os golfinhos. Os golfinhos, eles emitem muitos ruídos, eles conversam, eles, vamos dizer assim, cada som representa uma coisa. De acordo com os estudiosos dos golfinhos, aí existe o som que indica perigo, existe o som que indica que tem alimentação, existe o som que chama os filhotes. Então eles têm por volta de 500 sons que eles emitem, tentando estabelecer uma comunicação com, vamos dizer assim, o cardume todo dos golfinhos, tá? E os seres humanos? Os seres humanos também emitem sons, mas são por volta de 40 sons. Mas aí eles combinam esses sons de modo que formem palavras. Então, se os primeiros momentos de comunicação lá dos homens pré-históricos seria apenas a base de sons, ruídos, depois, com o tempo, eles foram articulando sílabas, articulando palavras, de modo que hoje 40 sons que nós emitimos compõem mais ou menos 500 mil palavras. É o que se registra na nossa língua, na língua portuguesa. Então, nós vamos ter aí que essa capacidade de combinar os sons, de formar as palavras e de formar uma mensagem, ela é exclusiva dos seres humanos. Somente os seres humanos combinam as palavras, construindo inúmeras mensagens. Os animais, eles emitem ruídos que têm alguma significação. E exemplificamos os golfinhos porque eles são identificados como os animais mais inteligentes que existem, que emitem o maior número de ruídos que traduzem determinadas circunstâncias. Mas combinar sons, formar
sílabas, formar palavras, é uma exclusividade dos seres humanos. A combinação dos sons interfere no significado da frase. A forma como nós compomos, juntamos as palavras, vai ser responsável por emitirmos uma mensagem. Escolher a combinação correta faz parte do estudo da combinação das palavras para formarmos frases, para formarmos períodos, para formarmos textos, para emitirmos mensagens significativas. Somente o ser humano é capaz de fazer esse tipo, de estabelecer esse tipo de relação e de comunicação. Certo, pessoal? Então, nós vamos trocar a lousa para trabalharmos as leis de combinação de palavras. Quando eu vou combinar, no que eu vou prestar atenção, no que eu vou pensar, como é que eu vou fazer essa ligação para, vamos dizer assim, emitir a mensagem que eu pretendo. Tudo bem? Então, só um minutinho para nós trocarmos a lousa, tá? Continuando, pessoal. Então, vamos ver quais são as leis que regem a combinação. Por exemplo, sentidos sentidos compatíveis ou incompatíveis, combinam ou não combinam. Então, por exemplo, o menino saiu do quarto pensativo. Pensativo só é compatível com o menino. Capacidade de pensar, somente o menino. O quarto não tem capacidade de pensar. Portanto, pensativo só é compatível com o menino. Quando eu falo, o menino saiu do quarto limpo, já o adjetivo limpo, tanto ele é compatível com o menino, quanto ele é compatível com o quarto. Aí o que eu tenho? Ambiguidade. Certo? Então, assim, quando eu combino as palavras, algumas palavras só são compatíveis com determinado número de outras palavras. E já outras, elas podem gerar ambiguidade, porque tanto elas dão certo para as pessoas, como dão certo para as coisas, para os objetos. Então, pensativo só pode ser menino, não é ambíguo, porque não existe quarto pensativo. Mas limpo, tanto eu posso entender menino, como eu posso entender quarto. Então, como é que eu vou desfazer isso? Limpo, vírgula, o menino saiu do quarto. Aí, limpo só pode estar falando de menino. Eu coloco próximo do sujeito. É um predicativo do sujeito, eu vou colocar próximo do sujeito. Ou então eu falo, o menino saiu do limpo quarto. Se eu inverter aqui o adjetivo com o substantivo, também desfaz a ambiguidade. Então, a colocação, vamos dizer assim, a forma como nós colocamos essas palavras, percebendo que são compatíveis ou incompatíveis, elas podem gerar ambiguidade, tá certo? Então, algumas coisas são compatíveis. Por exemplo, eu falo assim, ele conquistou a vitória. Conquistar é um verbo compatível com vitória. Por quê? Porque vitória e conquista são duas coisas positivas. Agora, se eu falar assim, ele conquistou a doença, conquistar e doença são termos incompatíveis. Por quê? Porque doença é uma coisa negativa e conquista é uma coisa positiva. Aí, então, a gente tem que não combinam, as palavras são incompatíveis, não dão certo. Então, a compatibilidade ou a incompatibilidade trazendo a clareza ou
o duplo sentido, a ambiguidade para a mensagem que você emitiu. Certo, pessoal? Segundo momento, concordância. Seja concordância verbal, seja concordância nominal. É um marcador da relação. Então eu falo assim, o vencedor, vamos tocar a caneta, o vencedor da corrida subiu à tribuna invejado. Invejado é masculino. Portanto, ele só pode estar falando do vencedor. O vencedor invejável. Invejado. O vencedor da corrida subiu à tribuna invejada. Quando eu mudei isso aqui para feminino, só pode estar falando de tribuna. Então, na verdade, a concordância com o masculino ou com o feminino resolve o duplo sentido que poderia vir de uma declaração como essa, tá certo? Então, se fosse assim, o vencedor da corrida subiu ao pódio invejado, invejado tanto seria compatível com vencedor quanto com pódio. Por quê? Porque as duas eram masculino singular, termos compatíveis. Agora, quando eu falo tribuna invejada, ela só pode se referir à tribuna. E quando eu falo vencedor invejado, eu só posso estar falando de vencedor. Então, a concordância aí favorecendo o entendimento da mensagem. Certo, pessoal? Terceiro momento, a colocação. Também a colocação pode gerar ou não ambiguidade, pode interferir ou não no significado. Então, quando eu falo, abraçou o pai a filha, quem abraçou quem? É o pai que abraçou a filha ou é a filha que abraçou o pai? Então, nós vamos ter aqui ambiguidade. Por quê? Porque o ato de abraçar é compatível tanto para pai como para a filha. A filha pode abraçar, o pai pode abraçar também. Então, não é pela compatibilidade que nós vamos definir quem abraçou quem. Pela concordância, os dois fazem parte, poderiam ser o sujeito, o pai abraçou a filha ou a filha abraçou o pai, os dois dão certo. Então, a concordância também não está definindo. Por quê? Terceira pessoa do singular, o substantivo, terceira pessoa do singular, o verbo. Então, não é pela concordância que nós vamos desfazer a ambiguidade. Aí, então, o que eu tenho que fazer? Pela colocação das palavras, eu vou resolver a ambiguidade. Se eu coloco o pai abraçou a filha, acabou a ambiguidade. O pai é sujeito, a filha é objeto direto. A filha abraçou o pai, acabou a ambiguidade. A filha é sujeito e o pai vai ser objeto direto. Então, nós vamos ter aqui, vamos dizer assim, no manejo da língua, das palavras, então eu posso entender pela compatibilidade, pela concordância ou pela colocação, eles podem sofrer alterações. Às vezes, mexendo na ordem das palavras, a ambiguidade se desfaz. Como nós fizemos aqui, o pai abraçou a filha abraçou o pai, terminou a ambiguidade, tá certo? Outros exemplos de colocação que interferem no significado. Um homem simples, o adjetivo está depois. E um simples homem, o adjetivo está antes. Então, o que nós temos? Sentidos diferentes. Um homem simples é um homem humilde. Um simples homem é apenas um homem. Exercício certo é correto. Um certo exercício é um exercício qualquer. Então, a simples mudança na posição das palavras interfere no significado. Muitas vezes o exercício vai explorar isso daqui também. Já dei em prova para vocês a ordem, a colocação do adjetivo interferindo no significado. Certo, pessoal? Tudo bem? Então, vamos trocar a lousa novamente para nós concluirmos a aula, tá?
Só um minutinho. Fechando, pessoal. A quarta lei seria a regência. O que é regência? É o poder de mando de uma palavra sobre a outra. Relação de comando entre as palavras. Existe sempre uma palavra que manda, que nós chamamos de termo regente, e uma palavra que obedece, que nós chamamos de termo regido. Então, dependendo da relação, da combinação entre elas, há uma alteração de sentido em função da regência. Então, por exemplo, o técnico assistiu o jogo. Assistiu o quê? O jogo. Aqui, a noção é de... Ele foi técnico, ele deu assistência técnica, ele fez a orientação do jogo, orientou. O técnico assistiu ao jogo. Ó, há alguma coisa, mudou totalmente o sentido. Não é mais dar assistência, orientar, dar os comandos de como o jogo deve acontecer. Aqui mudou para viu. Viu o jogo. Então, o verbo assistir, por exemplo, de acordo com a regência, ele vai ter diversas possibilidades. Quando eu falo assim, não assiste ao pai esse direito. Não cabe ao pai tal direito. Seria esse o sentido. Ou, ele assiste em São Manuel. Ele mora em São Manuel. O médico assistiu, o paciente assistiu no sentido de cuidou, de tomou conta. Então, conforme a combinação entre as palavras, a regência interfere diretamente no significado. Então, a regência é uma das leis que vão, vamos dizer assim, trazer clareza ao texto, tá? E o quinto item, a entonação é pergunta, é admiração, é surpresa, ou é uma pausa, é uma vírgula, o quê? De acordo com as circunstâncias, nós vamos ter assim um não, que é muito forte, que tem a entonação de realmente negar, não, talvez, um não que tenha mais talvez, quem sabe. Então, a entonação muda a leitura que a gente faz daquilo que está sendo dito. A pronúncia, a duração da voz, a elevação, ou de repente você falar bem baixinho, a intensidade interferem no enunciado. Então, o modo de dizer em pausa, em admiração, em interrogação, em imposição, muda a leitura da mensagem que vai ser declarada. Marcos, o gerente do banco ligou. É um sentido. Marcos, o gerente do banco, ligou. Neste primeiro aqui, Marcos é vocativo. Neste daqui, o gerente do banco é um aposto. Então, a entonação e a vírgula mudam a leitura. São as mesmas palavras, porém com significados diferentes. Marcos, o gerente do banco ligou. Marcos, o gerente do banco, ligou. Mensagens diferentes, apenas pela entonação e pela pausa, certo? Então, todas essas são dicas para que nós combinemos as palavras de tal forma que o que se busca é a clareza, é a objetividade. Eu não tenho que escrever um texto difícil, eu tenho que escrever um texto objetivo, claro, que eu entenda perfeitamente a organização das palavras, a combinação entre elas foi tal que eu construí um texto claro e objetivo, cuja interpretação acabou sendo uma coisa simples e não uma coisa complexa e difícil.
Então, o que nós buscamos quando nós escrevemos um texto é exatamente a clareza, a objetividade. Escolhemos as palavras, que foi a aula anterior, e agora combinamos as palavras de modo a garantir um texto claro, objetivo, coerente, coeso, de fácil interpretação. É isso que nós buscamos na redação. Esses itens têm um valor especial na correção das redações do vestibular. Clareza, objetividade, coerência, coesão, adequação vocabular. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Nós encerramos o vídeo e já passaremos para vocês na sala de aula, na aula do dia 26, nós já passaremos quais as atividades que serão feitas em função dessa aula que nós acabamos de gravar para vocês, certo? Beijo grande para vocês, bom trabalho, até daqui a pouco, que nós vamos nos ver aí na próxima quarta-feira, trabalhando o texto na sua parte de combinação das palavras, certo? Tchau, pessoal. Até mais, então. Beijo.